Olá, meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Ingelete Eletrônica. Hoje teremos a nossa quarta videoaula do módulo de Introdução à Manufatura de Placas de Circuito Impresso. Falaremos sobre os três principais processos de revestimento. Antes de iniciar esse vídeo, não se esqueçam de clicar aí no like, no gostei desse vídeo e compartilharem com os amigos mais esta videoaula sobre processos de manufatura de placas de circuito impresso. Um grande abraço e boa videoaula. Bom, pessoal, então, no nosso curso de Introdução à Manufatura de Placas de Circuito Impresso, vamos à parte 4. E na parte 4, hoje, falaremos sobre as tecnologias de revestimento, as três principais utilizadas para se manufaturar uma placa. Essas três são o underfill, o potting ou a resinagem, como é mais conhecido, e o processo de conformal coating. Nas outras três partes já havíamos falado sobre a tecnologia de montagem SMT, tecnologia de montagem PTH e tecnologia de soldagem PTH. Então, com essas quatro partes dessa videoaula, nós vamos cobrir aí de forma introdutória, né, de forma bem conceitual, grande parte dos processos de manufatura de placas eletrônicas, beleza? Bom, então aí só revisando o nosso fluxograma, nós falamos sobre a impressão de pasta de solda, a inspeção da pasta, posicionamento de componentes MD, inspeção dos componentes, a refusão da pasta de solda, inspeção dos componentes após a refusão, inspeção visual, depanelização, inserção de componentes PTH, os métodos de soldagem desses componentes PTH, a inspeção deles e agora vamos falar sobre os processos de revestimento, ok? Coating, potting e underfill. O que é um revestimento? Na manufatura das placas eletrônicas vão existir três principais revestimentos, como já foi dito. O underfill, o potting, a resinagem, ou conformal coating ou verniz. Tá? E aí cada um desses três processos ele vai se destinar a um objetivo específico de acordo com a aplicação do produto. Então o underfill tem a sua função, o potting ou a resinagem tem a sua função, o conformal coating ou verniz vai ter a sua função específica, tá? Esses revestimentos eles são produtos químicos encontrados no estado líquido, tá? Na condição de aplicação e na condição de armazenamento, e eles vão ser aplicados na placa de circuito impresso nessa condição, nesse estado líquido. E posteriormente, cada um de acordo com o seu processo vai se solidificar para que a placa possa ir adiante no processo, ser embalada, né, ser montada no produto final. Bom, começando pelo underfill. O que é o underfill? Então, o underfill ele é um polímero, como já dissemos, no estado líquido, do tipo epóxi, tá? E ele vai ser aplicado na placa de circuito impressa através de um bico, de uma agulha, e essa aplicação ela vai acontecer em torno principalmente dos processadores do tipo BGA, tá? Então essa aplicação ela vai acontecer em torno do corpo desse BGA e a ideia é que o underfill ele migre, tá, para baixo do BGA e forme uma camada de material epóxi sólido entre o BGA, entre o corpo do BGA e o PCB em volta dos balls desse BGA, tá? Então após essa aplicação, a placa ficando em repouso, exposta ao ambiente ou sendo exposta a temperaturas elevadas, esse underfill ele vai curar. Ou seja, o que é isso? Ele vai sair do estado líquido e vai para o estado sólido, beleza? Tornando-se aí uma película sólida resistente entre os balls do BGA. E qual que é o objetivo desse underfill? Fixar o componente, ou seja, o BGA, nesse caso, de forma a preencher esse espaço vazio entre a placa e o corpo do BGA para aumentar a resistência mecânica do componente. Ou também, em alguns tipos de casos, promover segurança de informação,
né? Porque se você faz isso, se você aplica o underfill no BGA, você cria essa proteção em torno dos balls, de forma que se alguém, né, tentar remover esse processador para acessar algum tipo de informação, isso não vai ser possível, tá? A não ser que se tenha aí um processo muito robusto, capaz de remover sem danificá-lo, o que é pouco provável, né? Então, uma das características do underfill é que quando ele é aplicado após a solidificação, não é possível ser feito o retrabalho, ou seja, a remoção daquele componente, de forma ainda a ter acesso aos terminais da placa ou do componente sem nenhum dano, tá? É muito utilizado em placas de smartphones, scanners móveis, terminais de pagamento, principalmente devido ao elevado índice de queda, né, desse tipo de produto, né? Então, são produtos de elevado valor, que durante sua operação, durante seu manuseio, podem correr grandes riscos, né, de se danificarem, né, por queda. Então, quando você aplica o underfill, você aumenta consideravelmente a resistência da solda desse processador. E aí o underfill, de acordo com cada produto, né, de acordo com o design, de acordo com a aplicação de cada um, ele pode ser utilizado de três formas no produto. Ele pode ser utilizado de forma integral, de forma inteira, ou seja, eu aplicar um underfill para que ele cubra 100% da área abaixo do BGA, ou eu posso aplicá-lo para que ele cubra somente as extremidades, sem preencher o centro, ou ainda que ele cubra somente as quinas, né? Então aí, para cada tipo de aplicação, para cada tipo de produto, você vai poder definir qual que é o método mais adequado para a necessidade do seu produto, ok? Bem, e falando agora sobre o processo de potting, sobre o processo de resinagem, né? O que é o potting, o que é a resinagem? Ele vai ser um método também de aplicação de um material líquido, porém, dessa vez ele vai ser com o objetivo de envolver, de encapsular toda a placa de circuito impresso, né? Então a aplicação não vai ser isolada só no BGA, só no processador, como é o caso do Underfill, ela vai ser uma aplicação que vai cobrir toda a extensão, toda a área, todo o volume da placa de circuito impresso. Geralmente essa placa ela vai estar montada dentro de um case, dentro de uma estrutura plástica ou metálica, e o underfill ele vai formar aí esse encapsulamento em torno do circuito inteiramente, tá? Esse encapsulamento geralmente conta com duas partes a serem misturadas. Então você tem um material ativo, um material que é um catalisador que vai promover o endurecimento dele, tá? E essa cura ela vai acontecer através da combinação entre essas duas partes. Então vai ter ali uma reação entre essas duas partes e aí você vai ter, após finalizada a reação entre essas duas partes, a cura, tá? E nessa cura esse material vai se tornar sólido, com uma elevada rigidez e de difícil quebra. Então aí se tornando um encapsulamento rígido em torno do circuito impresso. Qual que é o objetivo desse encapsulamento? Promover então proteção para a placa e fornecendo resistência a calor, ataques químicos do ambiente de operação do produto, impactos mecânicos, poeira, umidade e outros possíveis riscos gerados pelo ambiente de operação do produto. Ele é muito utilizado em placas de lavadoras, né, máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar prato, né, lavar talheres, utensílios domésticos, por serem produtos que estão constantemente expostos, né, à água e sabão. Então daí o potting ele é muito aplicado nesse tipo de produto. E também em produtos do segmento agrícola, devido ao elevado nível de vibração e poeira, né? Então o potting ele vai ser aplicado muito nesse tipo de produto aí para garantir proteção mecânica e proteção também do circuito contra os intempéries, né? Da utilização dele no campo, seja poeira, seja umidade, qualquer outro tipo de dano que possa vir de objeto, né?
de intempérie que realmente possa vir a danificar o circuito impresso, tá bom? E por último temos o terceiro, que é o conformal coating, né, que é o verniz. Ele também é um material polimérico de característica líquida, aplicado nas placas de circuito impresso. E qual que é a diferença dele para os outros dois? Ele também vai ser aplicado na placa inteira, assim como a resina, porém ele não vai fazer esse envolvimento encapsulando todo o circuito. Na verdade, ele vai ser uma camada fina, geralmente entre 25 e 250 micros, tá? Fazendo também a proteção dos componentes, mas de uma forma diferente da resina, tá? Ele pode ser aplicado puro ou dissolvido em algum outro produto, tá? Para poder facilitar a aplicação. Através da redução de viscosidade do material. E após a cura também ele vai se tornar sólido, beleza? Qual que é o objetivo do underfill? Promover a proteção da placa, fornecer uma maior resistência dielétrica, integridade operacional e proteção contra atmosferas corrosivas, umidade, calor, fungos e contaminação aérea, como sujeira e poeira. Ele não oferece resistência mecânica, assim como a resina oferece. Então, se o seu produto ele for um produto que ele precisa de proteção apenas, por exemplo, contra umidade, contra calor, ele precisa de resistência dielétrica, mas é um produto que ele não vai sofrer impactos mecânicos. Ok, você pode usar um underfill. Agora, se o seu produto precisa disso tudo, mais resistência mecânica, você vem e utiliza o processo de resinagem. Ah, mas eu preciso dessa resistência só no processador, por exemplo. Então, você vai utilizar o underfill, que é uma aplicação localizada, tá? Então, esse tipo de análise é que precisa ser feita por quem é desenvolvedor, né, do produto, para definir qual que é o tipo de revestimento adequado para seu produto, beleza? Bom, e no caso do Conformal Coat, ele pode ter quatro principais tipos de material: acrílico, silicone, poliuretano e epóxi. Todos os quatro líquidos, tá, pessoal? Tanto para armazenar quanto para aplicar. A escolha de qual vai ser utilizado no produto vai depender da aplicação, né? Aplicação em campo, de quem está fazendo o design desse produto. Ele pode ser aplicado de 5 principais formas, né, na sua produção, através de spray manual, através de spray automático, método seletivo, método de imersão ou pincel. A escolha de qual vai ser utilizado depende de volume de produção, tipo do coating, né, ou seja, o tipo de material que foi escolhido pelo desenvolvedor e o desenho do PCB. Então, essas três variáveis elas são importantíssimas para se definir qual que vai ser o método de aplicação mais adequado. E os três métodos principais de cura, que são umidade ambiente, temperatura e ultravioleta. E, obviamente, os três métodos vão depender do tipo de coating a ser utilizado. Então, cada um desses quatro, né, acrílico, silicone, poliuretano, epóxi, vai ter lá nos seus datasheets a forma adequada, né, a forma recomendada de cura pelo fabricante, tá? Então, pessoal, essas aí seriam essas primeiras informações conceituais sobre os processos de revestimento. Para mais informações, vocês podem entrar em contato com a gente. Temos os treinamentos formatados adequadamente sobre o processo de manufatura de cada um dos três, treinamentos que podem ser feitos em loco e treinamentos que podem ser feitos remotamente também. Nos treinamentos que são remotos, a gente só não vai ter a parte prática, né? A parte de aplicação em linha de produção, beleza? Então, não deixem aí de seguir a Engelete, acompanhar aí os nossos canais e divulgar mais esta videoaula. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima.